gente de mente aberta, há quanto tempo? Acho que o que? Uns 3 meses, 4 meses longe do YouTube por causa da agenda de consultas. Bom, todo mundo que chegou aqui depois do último vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Ao pessoal que continuou aqui, mesmo com a minha ausência, muito obrigada pela fidelidade. Obrigada pela paciência e pelo carinho também, dizendo: Fernanda, volta! Cadê os vídeos? Estou com saudade de ti no YouTube. Tô aqui! Depois de muito tempo, tá? Gente, assim, pra quem me segue no Instagram, viu que sexta-feira passada eu gravei um vídeo falando o quê? Bom, passei aqui rapidinho para dizer para vocês que eu atendi uma pessoa, a última pessoa da sexta-feira, né? O último cliente já era quase meia-noite, 11 horas, 11h30 por aí. E eu tava muito satisfeita com aquela consulta. E eu disse, olha, eu tinha outros planos para poder gravar vídeos para vocês sobre outros temas, coisas que ficaram pendentes, né? Mas essa consulta aqui vai virar uma prioridade. Eu preciso compartilhar com vocês o que aconteceu nesse atendimento. Então, assim, sei que muitos de vocês não sabem, eu trabalho com tarot terapêutico. Portanto, o foco desse atendimento é para tu poder trabalhar o teu autoconhecimento, mas para isso tu tem que ter acompanhado os meus conteúdos no YouTube, porque muito do que é dito no atendimento, na consulta, é sobre projeções. O que é que tu trouxe no teu inconsciente, lá daquilo que tu chama de passado, para cá, para resolver contigo mesmo. As probabilidades de tu manifestar determinadas coisas do passado de novo. Então tudo isso é dito, tá? Para tu poder trabalhar o teu autoconhecimento e saber por que é que tu tá aqui, que é uma pergunta que a maioria das pessoas mais faz. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu reencarnei? Quem é que me criou? A grande maioria dessas respostas já está aqui em vídeo. É só se dedicar e assisti-los, tá? Mas há muito tempo eu não pegava uma consulta assim. Uma consulta onde eu me senti privilegiada. Porque na grande maioria das vezes as pessoas vêm até mim com os mesmos problemas que as outras. Tiveram as mesmas experiências que as outras do passado, reencarnaram por, entre aspas, pouca coisa. E tá tudo bem, eu não tô de maneira alguma desmerecendo essas pessoas, cada um tem o seu motivo para reencarnar e o que tem para resolver dentro de si, né? Uma coisa que é pequena para mim é muito grande para elas, né? Mas essa consulta a qual eu quero dividir hoje com vocês, ela foi além. Ela foi além. Quando eu terminei de fazer a mesa, eu chamo de mesa a forma com que eu disponho as cartas, né? Para poder analisar a pessoa, eu sempre tiro as cartas antes do horário que nós marcamos, tá? Para deixar tudo pronto. Até porque eu tenho que meditar antes também, né? Então eu não vou fazer isso enquanto a pessoa tá ali esperando. Aí eu olhei assim e falei, tá, isso aqui tá mais uma pessoa que vem com o mesmo problema, tá? Não vamos botar entre aspas, porque a pessoa que interpreta como sendo um problema para ela, tá? Sabendo sair dessa situação, você resolve, pronto. Aí eu falei, tá, isso aqui, tarará, tarará, tá. Muitos de vocês que já se consultaram comigo já sabem o que significa, por exemplo, nessa encarnação aqui, ter um casal de filhos, né? Então, tu reencarna e aí, eu quero ter um filho, quero ter um filho. Vieram 2 e veio um menino e uma menina. Por que isso? Quem já se consultou comigo sabe o significado. E eu já percebi que é meio que um padrão. A grande maioria das pessoas vem com essa mesma meta inconsciente de ter um casal, tá? Para vocês poderem entender, vocês que não se consultaram comigo, já fica aqui com a resposta, tá? E os próximos que vierem a se consultar também, que tem a consulta marcada para julho ou até mesmo para agosto, já vão ficar mais conscientes também, tá? Então, quando tu gera um casal de filhos, é porque no teu inconsciente, o que tu trouxe do passado é um casal separado. Tu levou isso para o nível do trauma, de alguma maneira, seja um trauma pequeno, médio ou enorme, daquela separação. Esse casal, homem e uma mulher, podem ser ou teu pai e a tua mãe da vida passada, e a separação deles gerou um trauma emocional em ti, tá? Porque um estava ausente, né? A separação é isso, cada um vai para um lado. E aí tu ficou com um dos dois.
E aí a ausência do outro tu interpreta como separação. Meu pai e a minha mãe não estão juntos, se não estão juntos, o oposto da palavra juntos é separados. E aí tu acaba reencarnando com esse objetivo inconsciente de ter um casal de filhos. Ter um casal de filhos, tu tu estás se curando dessa separação, porque tu tá unindo de novo um menino e uma menina, né? Que mais tarde vão se tornar homem e mulher, que são um espelho do teu pai e da tua mãe que estão separados no teu inconsciente. Então, quando tu dá à luz a um casal de filhos, tu tá unindo o casal. Mesmo que sejam filhos, não tem nada a ver com marido e mulher, é casal, gênero, um homem e uma mulher, para poder desta vez ficarem juntos por toda a vida. Teoricamente, né? A não ser que os irmãos fiquem brigando o tempo todo, são daqueles que não se dão, não se falam e tudo mais. Aí é complicado, tu continua manifestando a separação de um casal, até mesmo de irmãos, tá? Quando se gera duas meninas, tem duas mulheres separadas no teu inconsciente. Por exemplo, como já aconteceu numa consulta ali, havia duas irmãs que haviam sido separadas no passado, tá? Duas irmãs, duas mulheres separadas. Aí na vida atual a consulente tinha uma tendência muito grande de gerar duas meninas, que é a representação dela no inconsciente, dela e da irmã dela que estavam separadas no passado. Então eu gero duas meninas, me projeto a minha relação com a minha irmã no agora para curar o meu passado, ok? Então eu dou à luz a duas meninas, uma representa a mim, a outra representa a minha irmã, para poder me curar dessa separação aí, tá? Traumática. Aí, a consulente do passado ainda não é a consulta que eu queria dividir com vocês, eu preciso dar essas explicações antes. A consulente que estava me procurando, ela gerou sim, depois ela me falou, duas meninas, porém perdeu uma. Perdeu, entre aspas, né? Uma faleceu, não sei se foi antes de nascer, ou se foi depois de ter nascido, uma coisa assim, tá? Então acabou ficando com uma menina só. Ela continua projetando a separação de duas meninas. Isso é muito, muito complexo para vocês. Eu sei que para muitos de vocês vai ser complexo de entender, mas já se torna fácil para muitos outros, tá? Então ela continuava se separando de uma outra pessoa que era do mesmo gênero dela. Ela gerou aquele aborto, aquela perda inconsciente por causa do foco, né, por repetição, de tanto focar na mesma informação, na mesma imagem, no mesmo som, naquilo que um dos teus sentidos te traz para a tua realidade, tu acaba não só atraindo, tu acaba criando aquilo. Tu atrai e cria o tempo todo, tá? Quando a pessoa dá à luz aqui a dois meninos, tem dois meninos separados no inconsciente. Eu já peguei casos aqui em que a pessoa gerou dois meninos, era uma tendência, podia ser que nem quisesse ter filhos, mas a consciência dela veio do passado querendo gerar dois filhos, porque tinham ela enquanto filho e o pai brigados no passado, dois homens. Aí volta aqui para unir. Qual é a outra forma de união que vai fazer com que eles se aproximem? É de irmandade, é sendo irmãos, né? Então, um menino representa ele do passado, o outro menino representa o pai. E aí, o que vai acontecer, se vão se dar bem, é a mesma coisa, não sabemos, tá? Teve também dois meninos que no passado não puderam se relacionar devido ao preconceito, né? Bom, se hoje já existe preconceito, vocês já conseguem ter uma ideia de como é que era no passado, era pior ainda. Então, eles não puderam viver aquele relacionamento. Um destes homens do passado, que não pôde viver esse relacionamento com outro homem, retornou agora como mulher, porque a consciência era feminina, né? E aí tinha aquele objetivo inconsciente de dar à luz a dois meninos. Na hora de dar à luz para dois meninos, um deles, de novo, como da outra consulente, faleceu. Houve um aborto espontâneo. Por quê? Porque ela continua manifestando a separação de dois meninos que não ficaram juntos no passado. Então, nesta vida, embora o corpo fosse são, tivesse plenas condições de ter dois meninos de novo, ela continuou manifestando a separação de dois meninos. Um que representava ela e o outro que representava o outro parceiro que eles não puderam ter nada.
Enfim, isso era para poder explicar para vocês, tá? Era importante que vocês entendessem. Por quê? Porque a consulente dessa consulta magnífica e exclusiva que eu tive teve o mesmo caso. Mas vamos por partes. Uma das coisas que mais acontecem, não é uma regra, mas é uma das que mais acontecem aqui nas consultas, é a questão de traição, tá? Triângulos amorosos. Já identifiquei esse padrão vindo para mim, porque eu sei que eu vim também para resolver isso do passado e que se projetou no presente. Então a gente sempre atrai aquilo que foi, aquilo que é ou aquilo que vai ser, tá? Então todos os meus consulentes estão em ressonância com as minhas histórias também. Semelhante atrai semelhante. Só que esta mulher do passado fez uma coisa que nenhuma outra em todos esses anos de profissão que eu tenho de taróloga fez. Esta mulher teve sim lá na infância a ausência da figura paterna por traição. O pai abandonou a mãe. Gente, isso aqui, nossa senhora, quase todo santo dia acontece. O que os homens tinham na cabeça? Era só abandono, traição, não é todo mundo, ok? Até porque naquela época não tinha autoconhecimento, a pessoa fazia o que dava na telha. Tu pode fazer hoje também, mas vai gerar consequências, vai gerar uma projeção. Agora vocês estão conscientes disso. Houve então a ausência da figura paterna, porque o pai abandonou a mãe e ela para poder ficar com outra pessoa. Até aí, então, falei, tá, vai ser uma consulta como outra qualquer, já tô habituada com isso aqui já, né? Já sei até o que dizer. Aí, aquela mulher não levou para o nível do trauma, como a grande maioria das mulheres, não ficou se sentindo rejeitada, não ficou sem atitude, não ficou lamentando, não ficou se entristecendo, se sentindo vazia. Não, do jeito das outras não, do jeito dela sim, foi pouco, mas se sentiu. Mas deu a volta por cima. Tornou-se forte, pegou a experiência e se empoderou. Isso eu já achei bacana. Quando eu vi que a consulta dela era diferente neste ponto, ela já teve a minha admiração ali. Eu falei, caraca, dependendo da época, porra, né? Mulherão. Enfim, na vida adulta, obviamente, né? Ela projetou a mesma relação do pai e da mãe. Essa mulher veio a ser traída também pelo marido. Mas ela fez uma coisa que as outras também não fizeram e por isso é que a consulta dela foi totalmente diferente, tão exclusiva. Ela chegou para ele, detalhe, só um pouquinho, um homem muito machista, né? E a gente sabe que existe isso até hoje, porque essas consciências do passado reencarnaram e tu pode tanto reencarnar com o mesmo padrão de comportamento, ou seja, se comportando do mesmo jeito do passado, ou tu resolve isso dentro de ti, muda o teu comportamento, né? Então tem gente que continua se comportando do mesmo jeito que se comportava no passado, e tá tudo bem, tá? Um homem extremamente machista que casou com uma mulher que não deixou barato. Então era eu posso, o pensamento dele, eu faço e tu só obedece. Tu não pode fazer o que eu faço, tu não, eu sim, eu sim, eu sim. Aí pulando a cerca, porque essa mulher projetou no relacionamento a figura paterna, tava essa informação no inconsciente, o homem trai a mulher, né? Então ela disse assim, ok, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu lembro que a frase que ela disse pra mim foi, tu vai provar do mesmo veneno. Opa, já temos um comportamento totalmente diferente das outras mulheres. Eu falo, essa consulta aqui vai dar o que falar. Essa consulta que eu quero, tô louca pra saber o resto desse filme aqui. Tu vai, então, provar do próprio veneno. Eu deixei bem claro para ela que não era uma coisa escancarada.
Ela fazia do jeitinho dela, ficando com outros homens. O cara, o marido, por sua vez, totalmente machista, tentou dizer, isso, tu não pode fazer isso, tu não vai fazer isso, eu não vou admitir isso. Ah, não vai? Experimenta. Alguma coisa, eu não lembro, embora tenha sido só sexta-feira, alguma coisa fazia com que ela sentisse que tinha ele na palma da mão. Tu não vai mandar em mim. Nós temos direitos iguais, se tu faz, eu também vou fazer. E ai de ti que diga qualquer outra coisa. Que eu não posso, que eu não devo, que eu não vou, experimenta. E aquele homem começou a baixar a bolinha. Acho, pelo que eu entendi, que nunca nenhuma mulher tinha feito aquilo com ele. Nem a própria mãe. Por isso o excesso de machismo. Nunca ninguém colocou limite naquele homem. Ok, então tava cada um do seu lado tendo relacionamentos às escuras lá na moita com outras pessoas. O cara não tava nem um pouco conformado com isso, para começo de conversa. Mas eles em si já não eram um casal. Pelo que ela mostrou ali para mim na mesa, para ela, mentalmente e emocionalmente, eles estavam separados, embora morassem juntos. Estavam ali, mas não. Vai tu lá com as tuas mulheres e eu fico aqui com os meus homens. Mas eu e tu juntos? Então essa mulher reencarna com 2 casais separados no inconsciente. O pai e a mãe e ela do marido. Entendam que tudo aquilo que tu vê, tudo aquilo que tu ouve, tudo aquilo que tu cheira, tudo aquilo que os teus 5 sentidos trazem para ti, tu projeta depois. Tu guarda e projeta. Se tu for capaz de soltar a imagem e não levar para o nível do trauma, deixar para lá, não se projeta. Mas as pessoas se apegam àquilo que viram, àquilo que sentiram a partir do que viram. Aí é que mora o problema. Aí eu pensei assim, tá, até aí tudo bem. Uma consulta que uma mulher está se comportando de maneira diferente de todas as outras que já se consultaram comigo. Mas e o resto que eu tô vendo aqui? Como é que eu vou falar para essa mulher? Porque não foi uma consulta comum. Ok, a tendência era de que ela gerasse então nessa vida 2 casais de filhos. O primeiro casal representando o pai e a mãe que haviam se separado no passado. O segundo casal representando ela e o próprio marido que, embora morassem na mesma casa, tivessem uma rotina, na mente dela, ela não estava mais casada, estavam separados, tá? Não havia mais uma rotina de marido e mulher, já que cada um estava se relacionando com outras pessoas, né? E uma mulher muito empoderada, uma mulher que, eu lembro que batia de frente com o marido e com qualquer um que dissesse que ela não pudesse fazer alguma coisa. Eu faço e faço quando eu quero. Isso eu achei muito bacana. Eu falei assim, veja bem, eu não estou dizendo de maneira alguma que tu vai ter 2 casais de filhos. Não. Com base nas imagens que tu colocou na tua consciência e que te traumatizaram, mesmo que um pouco, né? Porque ela é uma mulher muito forte, muito determinada. A tendência era de que tu gerasse 2 casais de filhos nesta vida. Mas entenda que, como eu digo para todo mundo que se consulta comigo, tu não é obrigada a ter. Ninguém está mandando tu ter. Era uma forma do teu inconsciente botar para fora aquilo que está dentro de ti e ao mesmo tempo te curar. Pode fazer isso de outras maneiras, vai fazer terapia, faz uma regressão de vidas passadas para descobrir o que aconteceu lá, reflete sobre isso, solta e deu, se curou. Tu não é obrigada a ter filho, existem outras formas diferentes de se resolver com relação a isso. Aí tá, beleza. A parte mais interessante desta consulta foi quando eu vi isso antes dela chegar. Eu falei, lasqueira, e agora? Ok, o que isso que vocês chamam de espiritualidade, tá? Iria fazer para aproveitar essa projeção dessa mulher?
Se ela conseguisse ter esses 2 casais de filhos, aí eu disse para ela, olha, eu só não sei te dizer se seria apenas um dos filhos, 2, 3 ou até mesmo os 4, mas não são daqui, não são da terra. Viriam para a terra através de ti. E por que de ti? Porque tu tinha a consciência além do teu tempo. Tu tinha uma consciência muito expandida para a tua época. Então, enquanto as outras mulheres eram limitadas, submissas e aquela coisa toda, ok, maridinho, deixa que eu cuido da casa, e tu, bem capaz. Isso significa que tu tem uma consciência além do teu tempo, tu tem uma consciência bem aberta. Como estas consciências que viriam, né? Até então eu não sabia se ela tinha conseguido ter filhos, viriam de outro planeta, eles precisam se encaixar num recipiente igual, porque semelhante vem de semelhante, tá? Então eles não poderiam vir de uma mulher com uma consciência muito limitada, muito fechada, diferente da deles, porque pelo que eu vi ali, era um planeta que eles não tem essa coisa de sexismo. Ah, o homem e a mulher depende do homem para se reproduzir. Ah, e o homem não pode virar mulher e a mulher não pode virar homem e um não pode se relacionar com o mesmo sexo e o outro também não é homem e homem, é homem e mulher o tempo todo. Não tem isso. Era um lugar muito, muito mais evoluído do que aqui. Não tinha essa coisa de... A sexualidade não é assim como é aqui. É muito mais livre. A tecnologia muito mais avançada do que aqui. Só que por questões morais ou sei lá o que, eles regrediram. Regrediram, vem pra cá. Só que para poder estar aqui, precisam de uma consciência que estejam pelo menos em ressonância com o planeta deles. Que pense como eles. Que se sinta como eles. Para eles poderem vir para cá. E esta mulher seria o portal. Eu não estou dizendo de maneira alguma que não hajam outras mulheres capazes de serem portais para outras consciências também. Não. Eu estou dizendo que aquela que eu li era. O tempo todo, enquanto as mulheres estão expandindo a consciência, se comportando de maneira diferente do resto da manada, estão sendo portais. Se estão tendo filhos, boa parte delas está gerando filhos de outro planeta, tá? Então, isso eu nunca tinha visto numa consulta. Sabia que podia acontecer? Sim, mas eu estava esperando a hora de alguém trazer essa informação para mim. Claro que eu fiquei muito confusa pensando como é que eu vou falar isso para essa mulher. Como é que eu vou dizer que a consciência dela ia servir como um portal, porque daí vai começar a chamar os filhos de ETzinho, né? Ah, eles não são daqui, não são meus filhos. Olha, tem que ter uma consciência muito aberta até para ouvir isso. E eu não sabia até o momento se ela continuava sendo a mesma mulher de mente aberta do passado, ou se reencarnando ela regrediu. Ela pode sim, a consciência é totalmente mutável. Ela abre e fecha o tempo todo, então podia ser que ela tivesse regredido a partir da vida atual, das experiências que teve, enfim, dos conteúdos que recebeu através de televisão, família e tudo mais. Ela podia ter se tornado uma mente fechada, totalmente oposta do passado. Eu falei, e aí, como é que eu vou dar essa informação para essa mulher? Como é que ela vai receber? Será que ela me acompanha no YouTube para poder entender o que é projeção, o que é isso de dimensões paralelas, realidades paralelas e tudo mais, portais? Será que ela sabe? Como é que ela vai receber essa informação? Enfim, tive que falar. Ela aceitando ou não, querendo ou não. Olha, aproveitamos o fato de que tu queria ter 2 casais de filhos. Para tua mente racional, só o que ela precisa é ver 2 homens e 2 mulheres para poder se curar. Então tá bom, estão aí. 2 homens e 2 mulheres. A essência não é daqui. Não é daqui. Então a gente vai fazer 2 curas ao mesmo tempo. A tua de ter que gerar 2 casais de filhos, vendo somente corpos, e a cura de outras consciências que vêm de outro planeta. Vamos aproveitar e vamos trazer todo mundo se curar ao mesmo tempo.
Aí eu comentei com ela o seguinte, olha só, depois tu me diz se tu conseguiu ter filhos ou não, tá? Que é o que eu digo pra todo mundo. Porque no primeiro momento da consulta eu não quero que a pessoa me diga como é que é a vida dela. Se tu conseguiu ter filhos, a tendência de que, até então eu não sabia se era uma consciência de outro cosmos, ou as 2, 3 ou as 4, tá? Só sei que alguém viria de outro planeta. A princípio, essa consciência que viria de outro planeta através de ti, era uma tendência, e tendência pode sim não se concretizar, de que pudesse reencarnar e mais cedo ou mais tarde se sentir deprimido ou deprimida. Por quê? Porque chega aqui, se depara com um planeta sem vergonha que nem o nosso, todo limitado, tecnologia limitada, consciência limitada, sexismo, preconceito, racismo, coisa que não tem lá. E mais cedo ou mais tarde pode acabar se deprimindo. A tendência de que essa consciência, porque chega esquecendo de tudo, né? De como era o planeta dele, de forma consciente esqueceu, mas no inconsciente tem todo o registro de onde ele veio. Chega aqui, entra em depressão, porque não pode ser quem realmente quer, porque não pode se relacionar com quem quiser, e aí se deprime. Aí fica numa prisão interna, mental e emocional. E aí entra em depressão e às vezes pode até cometer, né, o suicídio. Isso pode acontecer. Enfim, aí eu falei para ela que se tu gerou esse filho ou esses filhos, eles vão ser muito inteligentes. E o interesse por tecnologia vai ser muito grande, justamente porque lá é muito mais evoluída a tecnologia. Poderia ser até que eles viessem a contribuir com o avanço da nossa tecnologia e com o avanço da nossa forma de nos relacionarmos com os outros. Por quê? Agora eu preciso que tu tenha uma mente muito aberta, não tu que está me ouvindo, eu estou narrando o que eu falei para a consulente. A tendência de que essa consciência que veio do outro planeta, né, através de ti, venha a se relacionar com pessoas do mesmo sexo ou até mesmo com ambos os sexos é muito grande. É muito grande porque lá no planeta deles não tem isso, de eu só posso me relacionar com homem, só com mulher, eu só posso me reproduzir se eu depender do outro e todo o resto tá errado. Não vai ser assim. E tu vai ter que saber lidar com isso. Eu sei que até o momento em que eu estou te narrando isso, pode ser que tu não tenha tido filhos e nem a vontade de ter filhos. Fernanda, detesto criança, não quero ter filho. Deus o livre. Ok, mas eu preciso te dizer isto, que era todo o planejamento. Não que alguém fora fez para ti, mas que tu fez para ti mesmo enquanto fonte. Tu é a própria fonte manifestada. Então aquilo ali foi algo impressionante para começo de conversa. Aí, ok, terminei de narrar tudo que eu tinha para narrar para ela e aí disse, ok, agora chegou o momento do teu ego falar. Até o momento ele só me escutou. Agora tu pode me dizer o porquê que tu me procurou, né? Os motivos pelas quais tu marcou essa consulta, sei lá, trabalho, saúde, relacionamento, aquela coisa toda. Se o vizinho fez macumba, vamos lá para a parte das perguntas. A parte mais chata da consulta, mas que é necessária e importante para o consulente, é óbvio. Aí ela disse assim, Fernanda, deixa só eu comentar contigo, eu tenho 2 casais de filhos e tenho uma mente muito aberta, então eu tenho 2 meninos e tenho 2 meninas e um desses meninos hoje está se transformando numa mulher. Achamos o ETzinho, eu até escrevi para ela, achamos o ETzinho, né? Ela deu risada, deve ser ele. Só que eu falei para ela, pode ser que não seja um só. Né? Porque, como eu te disse, como tu tinha pelo menos a consciência bem expandida, uma mente muito aberta, quanto mais pessoas a gente pudesse trazer para ti de outra orbe, melhor. De repente sejam os 4 e não um só, né? Podiam ter mulheres ali feministas que quer saber, não, que negócio é esse de que eu não posso, que eu não quero, eu vou sim. É de lá também. E eles vindo para cá iriam ajudar vocês a despertarem. Vocês vão entrar em contato com essas pessoas, né, no dia a dia, que são desta forma, que vieram de outro planeta para expandir a consciência de vocês, para vocês pararem de pensar pequeno e começarem a pensar de forma coletiva, maior e mais livre.
do que aqui, que é tudo muito fechado, tudo é muito proibido, até um vídeo aqui tem coisas que eu não posso falar que pode ser deletado, é uma série de coisas, né? Que óbvio tem regras e regras precisam ser cumpridas, eu mesma ponho regras no meu trabalho, tá? Mas enfim, aí quanto mais ela ia narrando, ela disse, Fernanda, eu faço projeção astral, eu me desdobro, eu já tive várias experiências espirituais ao longo da minha vida, daí eu falei, então é por isso que foi permitido que dissesse que fossem ditas essas coisas para ti, porque tu tem realmente a consciência expandida, né? Porque é muito difícil para mim ter que falar alguma coisa muito desse tipo de naves, de extraterrestre, para uma consciência que está ali buscando uma resposta através de mim do trabalho, do relacionamento afetivo, sabe? Uma coisa que ainda é muito pequenininha. E falar de outros planetas, outras órbitas é muito grande. A pessoa é capaz até de nem acreditar, mas essa não. Por isso que a consulta fluiu tão bem assim, e que foram ditos tantos detalhes. Eu adorei, eu falei, caraca, foi a primeira vez que eu peguei essa... É um caso assim, claro que houve um outro caso em que uma consulente estava na sua primeira encarnação aqui na Terra, isso eu lembro, tá? Mas era ela, a consulente. Era a primeira encarnação na Terra em virtude do que havia acontecido lá na outra orbe onde ela morava. Primeira vez aqui, zerada, 0 quilômetros. Mas esse caso aqui em que eram 2 casais que iriam ser gerados de filhos foi a primeira vez. Uma mulher, além do tempo, desta forma de dar o troco para o homem, do jeito que ela fez e como se comportou, também foi a primeira vez. A grande maioria das mulheres fica ali naquele relacionamento e deixa o homem fazer o que quer e ok, é ele que manda, vou ter que reencarnar para resolver isso. Ela não, né? Reencarnou sim pelo mesmo motivo, mas retornou também com a mesma consciência expandida e livre e que põe limites, né? E essa questão de ter vindo consciências de outra orbe através dela, por ela ter se mantido uma consciência aberta. Então foi a primeira vez que eu peguei um caso desses. Então saibam que, quando vocês chegam até mim, preocupados com coisas que eu entendo que para vocês são grandes, mas para nós espiritualistas, até mesmo para mim, que lido com coisas bem maiores, tá? Esse caso de vocês é pequeno, coisas que vocês podem resolver com a racionalidade, com a praticidade, parar de ter medo, parar de ter insegurança, vou resolver, se apresentou um problema aqui, o que eu faço agora? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. O meu marido me abandonou, tá, ok, tchau, próximo. Entendeu? Enquanto vocês não aprenderem a lidar com as coisas assim, ao ponto de estagnar a própria vida, a mesa de vocês, a consulta de vocês vai ser tão limitada quanto vocês. A gente vai ter que falar sobre esses assuntos de vida passada que tu tá projetando no agora. E vai ser só isso. Eu digo só isso porque a gente não vai abordar coisas como esta mulher, onde a gente falou sobre tudo isso com ela porque ela tinha consciência expandida. A gente não ficou falando de trabalho, até foi dito sim, tá? Uma questão de trabalhar com trabalhos manuais ou artesanatos, ou ourivisaria, acho que é assim que se diz, seria ourives, né, que trabalha com detalhes, sozinho, porque ela não gosta de ser mandada, ela gosta de fazer do jeito dela, né, dá pra perceber pela forma com que ela lidava com o marido. Vou fazer do meu jeito, tu pode, também posso, vou fazer com a minha cabeça, de acordo com a minha cabeça, ninguém manda em mim, muito menos tu. Então até no trabalho ela iria se projetar assim, dessa maneira. Então, quanto menor for a tua consciência, mais limitada for a tua consciência, se resumir a só acreditar naquilo que tá vendo, sem entender que aquilo que tu tá vendo não é a única realidade, mais limitada vai ser a tua consulta. Quanto mais expandida for a tua consciência, mais expandida vai ser a tua consulta, como a dessa consulente. Era isso que eu queria dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas por não ter abordado os outros temas que eu queria ter abordado com vocês, mas para mim essa consulta era uma prioridade. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso. Um beijo, até o próximo vídeo.